Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a origem do mormonismo e veremos as razões da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser considerada uma seita cristã. Lembre-se que o objetivo da apologética cristã é defender a fé cristã diante das falsas doutrinas e heresias que constantemente aparecem. E tendo em vista o grande investimento em missões que é feito pelos mormons, constantemente os cristãos recebem suas visitas e muitos não sabem como proceder, pois desconhecem suas doutrinas. Para você ter uma ideia, os jovens mormons em massa ou são convocados ou se apresentam como missionários voluntários. Seus familiares e amigos pagam as despesas, aliviando assim a organização desse financiamento. Eles saem a campo ao terminar o colégio, cerca de 20 anos de idade mais ou menos, e cumprem termos missionários de 2 ou 3 anos. O número total de missionários que eles lançam assim ao campo é mais do que o número total de todas as denominações evangélicas juntas. Nesse ponto, nós cristãos deveríamos aprender muito com eles. Como consequência desse trabalho missionário grandioso, recentemente uma irmã querida, uma seguidora fiel aqui do canal, Iracema Vieira, foi visitada pelos mormons e me pediu para falar sobre eles. Além de falar sobre a história dos mormons, eu falarei brevemente sobre as seitas mormons, 6 no total, e terminarei falando das doutrinas. Você verá a diferença gritante entre os mormons e o cristianismo. Portanto, este vídeo é muito importante. Eu preciso que vocês me ajudem a divulgar este vídeo, tá bem? Como é que vocês fazem isso? Simples, compartilhando esse vídeo em suas demais redes sociais. Eu já peço que você também deixe o seu like, que você fique até o final desse vídeo aqui, e é claro que você deixe um comentário assim que o vídeo acabar. São simples atitudes como estas que farão a diferença na vida de muita gente que precisa ouvir o que você vai ouvir agora. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Faça isso, ative todas as notificações no sininho aqui embaixo para que você não perca nada, nenhum vídeo aqui produzido do canal, tá bem? A origem do mormonismo aconteceu através das visões de Joseph Smith, que finalmente levaram à produção do livro de Mormon e à organização da Igreja Mormon. O fundador dos mormons é Joseph Smith, que na primavera de 1820, quando tinha apenas 14 anos, preocupado em saber qual era a igreja verdadeira, foi a um bosque próximo à sua casa para orar, pois queria saber a qual igreja deveria pertencer. Certo dia, teve uma visão especial em que viu 2 pessoas brilhando muito. Um era Deus e o outro Jesus. E Deus disse: "Este é o meu filho amado, ouve-o." E a mensagem era: não se filie a igreja nenhuma, pois elas não são reconhecidas como igrejas de Deus. Pois é, nenhuma igreja era igreja de Deus. Após essa experiência, Joseph Smith teve outras visões. A primeira delas ocorreu em 21 de setembro do ano 1823, que foi registrada com detalhes na introdução ao livro de Mormon. A visão de Joseph Smith assemelha-se às típicas experiências místicas, com pesada mistura de imagens do Antigo Testamento. O anjo Moroni apareceu a Joseph Smith, dando-lhe as orientações iniciais. Moroni era o filho de Mormon, o suposto mensageiro celeste que teria sido o agente provedor da nova revelação e que, juntamente com seu filho Moroni, teria sido antes apenas um homem que vivera nas Américas por volta do ano 400 depois de Cristo. Segundo os mormons, ambos eram profetas. Esse anjo anunciou a existência do livro de placas de ouro no estado de Nova York, nos Estados Unidos, onde as placas de ouro haviam sido enterradas. Estas placas seriam a principal fonte informativa do livro de Mormon. Além dessas placas de ouro, haveria outros itens, como as pedras do Urim e do Tumim, em um peitoral, as quais seriam usadas para ajudar na tradução das placas de ouro para o inglês. Joseph Smith foi avisado que, uma vez desenterradas essas placas, não poderia mostrá-las a nenhum outro ser humano. Então Moroni subiu para o céu em forma visível e a visão terminou. Cópias desses escritos, mostradas posteriormente a linguistas, em nada os impressionaram. Esses escritos teriam sido registrados em egípcio reformado. Porém, aqueles que viram os caracteres não puderam perceber nenhuma conexão com alguma forma escrita egípcia. Na segunda visão, Moroni deu exatamente o mesmo recado e adicionou uma mensagem apocalíptica sobre tempos agitados que viriam com guerras, pestes,
fomes, grandes desolações e julgamentos divinos sobre a terra. Então, desapareceu novamente. Joseph Smith sentiu-se atônito e perturbado diante de tudo isso. E quando estava querendo absorver o que lhe fora revelado, eis que o mesmo mensageiro lhe apareceu pela terceira vez. A mesma mensagem foi reiterada, mas dessa vez com o acréscimo de que ele deveria ter cuidado com as placas de ouro, uma vez desenterradas, porquanto alguns membros de sua casa poderiam querer ganhar dinheiro com elas, pois elas eram pessoas pobres. A Joseph Smith, pois, foi dito que ele deveria resistir a qualquer tentativa nesse sentido, porquanto de tudo aquilo só poderia redundar uma coisa: a glória de Deus. E se Smith se desviasse desse propósito central, não obteria as placas de ouro de maneira alguma. O mensageiro angelical subiu ao céu pela terceira vez, quando já estava amanhecendo. De acordo com seu próprio testemunho, Joseph Smith sentiu-se muito debilitado por esses encontros dramáticos e não conseguia trabalhar na lavoura no dia seguinte. Seu pai dispensou do trabalho e ele se dirigiu de volta para casa, mas no caminho faltaram-lhe as forças e ele, inerte, caiu ao chão em um estado de estupor. Então, o mensageiro angelical voltou a aparecer-lhe pela quarta vez, de pé ao seu lado. A mesma mensagem foi repetida e foi-lhe recomendado que a revelasse a seu pai. Isso Joseph Smith fez, tendo encontrado em seu pai uma mente receptiva. Seu pai assegurou-lhe que tudo aquilo vinha de Deus. E devemos lembrar que alguns metodistas estiveram envolvidos neste drama. Joseph Smith era originalmente metodista, ou seja, recebeu o aval de seu pai, também metodista. Segundo Joseph Smith, as placas de ouro foram encontradas dentro de uma caixa de pedra em uma colina perto da vila de Manchester, condado de Ontário, estado de Nova York. E lhe foram entregues somente 4 anos depois, em 22 de setembro de 1827. Depois que Joseph Smith fez a tradução para o inglês, Moroni tomou de volta as placas. Essa tradução resultou no livro de Mormon. As testemunhas originais, que disseram ter visto as placas de ouro, eram 3. Mais tarde, houve outras 8 testemunhas, entre elas o pai de Joseph Smith, que também se chamava Joseph. Suas declarações, confirmando a veracidade da história, aparecem na introdução ao livro de Mormon e são as mais enfáticas possíveis, invocando Deus como testemunha. Na introdução ao livro, não se explica por que as testemunhas puderam ver as placas, quando originalmente isso fora proibido. Imediatamente começaram a aparecer os convertidos e colônias de mormons foram estabelecidas nos estados norte-americanos de Ohio, Illinois e Missouri. Esses convertidos segregaram-se das comunidades nas quais até então tinham vivido e passaram a viver isolados. As reivindicações dos mormons, no sentido de haverem recebido revelações da parte de Deus, de Cristo, dos apóstolos, dos anjos, de João Batista e etc., que deram origem às suas crenças, tão diferentes, levaram-nos a ser perseguidos. Os mormons deram início à sua bem conhecida prática da poligamia desde o começo de sua história, e isso em nada os ajudou a ser aceitos por pessoas de fora. De 1831 a 1845, os mormons por 4 vezes tentaram edificar a sua própria Sião, a saber, em Kirkland, Ohio, em Independence, Missouri, em Far West, Missouri e em Nauvoo, Illinois. Em Kirkland foi construído um templo, excelente exemplo da arquitetura norte-americana antiga. Os mormons foram expulsos de Missouri e cerca de 40 pessoas foram mortas. Joseph Smith calculou que as propriedades mormons que foram destruídas no estado de Missouri atingiram uma perda de cerca de 4 milhões de dólares, o que representava uma prodigiosa soma na época. Essas perdas e assassinatos ocorreram nos anos de 1838 e 1839. Os mormons mudaram-se para o estado norte-americano de Illinois e estabeleceram suas comunidades em Nauvoo. Ali, levantaram uma cidade com cerca de 15 mil habitantes. Porém, novas perseguições provocaram matanças e perdas de propriedades. Joseph Smith desenvolveu uma elaborada igreja organizada, da qual foi o primeiro presidente. Foi formada uma milícia mormon que efetuou um contra-ataque contra os perseguidores, destruindo a publicação O Expositor, de Nauvoo, que estava lançando histórias anti-mormons. Mas isso agitou a oposição e novas violências resultaram.
A onda de violências foi a causa da detenção e encarceramento de Joseph Smith, juntamente com seu irmão Hyrum, em Cartago, estado de Illinois. Os guardas da prisão cooperaram com uma multidão e Joseph Smith e seu irmão foram linchados na prisão. Eles se defenderam e conseguiram matar alguns poucos dos atacantes, mas acabaram mortos. Seguiram-se ainda mais perseguições e os mormons foram forçados a abandonar Nuvo. Um dos líderes do movimento recebeu uma experiência mística em conexão com a morte de Joseph Smith. Foi dada então a seguinte mensagem: tudo está bem com Joseph. Os mormons retiraram-se de Nuvo a uma temperatura abaixo de zero em fevereiro de 1846. Foi um momento de grande crise. Muitas pessoas já haviam sofrido o suficiente e abandonaram a causa. Então surgiu em cena Brigham Young, homem dotado de grande determinação e hábil organizador. Os mormons estabeleceram uma colônia no que é hoje Omaha, em Nebraska. Partindo dali, Brigham Young liderou uma expedição até o vale do Grand Salt Lake, Lago Salgado. O grupo partiu a 7 de abril de 1847 e chegou a 22 de julho do mesmo ano. Inteiramente à parte de suas vinculações com os mormons, Brigham Young é relembrado como um dos grandes pioneiros norte-americanos. Foi o primeiro governador do estado de Utah. Milhares de pessoas aderiram aos mormons. Brigham Young, temendo a corrupção que se instala nas grandes cidades normalmente, ordenou aos seus seguidores que estabelecessem colônias por todo o território de Utah e nas regiões entre as serras montanhosas. Na época de sua morte, em 1877, já haviam sido estabelecidos 357 povoados e o total da população mormon chegava aos 140 mil. Os mormons sempre salientaram a importância da educação e apenas 3 anos após sua chegada ao Vale de Salt Lake, tinham fundado a Universidade de Utah, onde atualmente se acha a West High School. Existem 6 seitas mormons que divergem doutrinariamente entre si. O grupo mais numeroso, 85% do total de todas as igrejas mormons, aproximadamente, é atualmente chamado de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que surgiu da divisão de mormons que Brigham Young conduziu ao estado de Utah. A segunda seita, que é o segundo maior agrupamento dos mormons, é a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta igreja afirma ser a verdadeira igreja mormon. Seu fundador foi um dos filhos de Joseph Smith. Uma das viúvas de Joseph Smith também aderiu ao grupo, bem como outros membros da família imediata de Joseph Smith. Sua sede fica em Independence, estado de Missouri. A terceira seita é a Igreja de Cristo, Terreno do Templo. Esse ramo permaneceu no estado de Illinois quando a maioria dos mormons partiu para o Missouri. Presumivelmente, ali permaneceram por causa de uma revelação divina. Compraram o terreno do templo, uma área de cerca de 11 mil metros quadrados, que eles pensaram ter sido designada como local do templo do período milenar futuro. Essa se tornou a Sião dos mormons. Foi necessária uma ação judicial para a obtenção desse terreno, que o grupo supõe que será muito importante após o retorno de Cristo. A quarta seita é a Igreja de Jesus Cristo Bickertonitas, que foi fundada por Guilherme Bickerton, em Green Rock, estado da Pensilvânia, em 1862. A quinta seita é a Igreja de Jesus Cristo Cutleritas. O grupo afirma ser a verdadeira igreja mormon, opondo-se a todos os outros ramos, aos quais considera apóstatas. Tem bem poucas igrejas e um número reduzido de membros. Suas igrejas se localizam em Independence, Missouri, e em Clitheroe, Minnesota. Essa seita foi fundada por Cyprian Scutler, um dos anciãos originais de Joseph Smith, que se sentiu inspirado a separar-se dos demais mormons por causa de alegadas revelações divinas. A sexta e última seita mormon é a Igreja de Jesus Cristo Estrangitas, que também afirma ser a original igreja mormon, a única verdadeira. James J. Strang foi seu profeta e primeiro presidente. Afirmava que Joseph Smith o designara pessoalmente como seu sucessor. Afirmou ter sido ordenado ao ministério por anjos após a morte de Joseph Smith. Estabeleceu a sua igreja em Burree, perto de Burlington, Wisconsin. O grupo principal dos mormons opinava que estavam surgindo profetas em excesso e não reconhecia a validade das revelações de Strang.
Mas isso não refreou Strang, que foi capaz de exibir certas placas de ouro que Joseph Smith não havia encontrado e assim produziu mais alguns escritos sagrados. Esse material foi denominado Livro de Lei do Senhor. Strang foi assassinado em 1856. Agora nós vamos analisar as doutrinas da corrente principal dos Mormons em Utah, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é importante ressaltar que, apesar do poderoso programa missionário exercido pelos Mormons, eles têm uma grande tolerância religiosa, defendem a democracia e abominam o comunismo. E embora eles praticassem a poligamia em seus primeiros dias, desafiando assim ao governo americano, tal atitude foi abandonada. O mormonismo defende a individualidade e o livre-arbítrio, ao que normalmente chamam de livre agência, e desta forma rejeitam totalmente as estritas ideias calvinistas da eleição e da predestinação. Eles consideram muito o que o homem é e pode fazer naturalmente como filho de Deus. Além disso, o mormonismo talvez seja o único grupo que se chama cristão e acredita que aquilo que denominamos de espírito, incluindo o próprio Deus, os anjos e o espírito humano, consiste em uma forma rarefeita de matéria, com base final nos átomos. Eles acreditam que a matéria se manifesta de um modo que cria a ilusão de uma categoria aparentemente distinta que chamamos de espírito. Os mormons ensinam que Deus evoluiu a partir de um autêntico espírito humano, mediante a obediência superior à lei. Os homens, por sua vez, podem seguir esse exemplo e assim se tornar divinos. O Deus dos mormons é muito poderoso, mas limitado. Para eles, Deus não é onipresente. Em teoria, os mormons acreditam na existência de muitos deuses. Todavia, creem que nossa parte da criação está sujeita a 3 deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim sendo, na prática, eles são triteístas. Eles consideram a Trindade um verdadeiro absurdo. E já aproveitando aqui a oportunidade, se você tem dúvidas sobre a Trindade, eu fiz um vídeo nesta série explicando em detalhes essa doutrina gloriosa, sem a qual você não pode afirmar de forma alguma que você é um cristão, se você não a defende. Tá? Então não deixe de assistir. Os mormons também creem que a salvação é obtida mediante a fé, as boas obras e o batismo. Mas esse batismo, obviamente, é sempre aquele praticado por sua igreja. Nesse sentido, eles são exclusivistas. Eles também acreditam que a oportunidade de salvação vai além da morte biológica, mas, segundo a opinião deles, sempre depende da cerimônia do batismo pelos mortos. Ou seja, se alguém morreu sem ser salvo, ele pode ser salvo através do batismo de alguém vivo que o represente. Portanto, os membros são batizados em lugar de outras pessoas já falecidas, razão pela qual eles dispõem dos mais extensos registros genealógicos do mundo. Esse imenso tesouro de registros genealógicos é guardado em câmeras subterrâneas nas montanhas rochosas perto de Salt Lake. Somente o impacto direto de uma bomba atômica poderia estragar tais registros. Eles também creem que Cristo teve uma missão no Hades a fim de espalhar o evangelho naquele lugar. Eu já falei sobre isso aqui também, tá? Se você quiser saber sobre isso, se Jesus de fato desceu ao Hades, essa não é a posição da Igreja Reformada e eu explico por quê, tá? Nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, assista. Ou seja, segundo os mormons, Cristo teve uma missão no Hades a fim de espalhar o evangelho naquele lugar. E ainda, eles acreditam que durante o intervalo entre a morte de Cristo e sua ressurreição, Jesus teve uma missão na América do Norte entre as tribos indígenas. Assim, ampliam enormemente o conceito da missão de Cristo, embora façam com que tudo seja mediado pelo batismo aplicado pela igreja deles. Dessa forma, limitam a generosa missão que atribuem a Cristo. Para eles, a essência da salvação consiste em tornar-se o indivíduo um Deus, com sua própria província ou planeta para povoar e governar, tal como faz o Pai. Muitos, embora nem todos, dentre os mormons, acreditam que Deus Pai tem muitas esposas e que as almas humanas são produtos de uma procriação espiritual literal. Um filho desses casamentos divinos, por sua vez, pode tornar-se pai de outros e finalmente tornar-se um grande Deus com o seu próprio domínio. Isso glorificaria a Deus, o Pai, visto ser óbvio que qualquer filho que age bem
redunda em honra e glória para o seu Pai. É o que eles dizem. Os mormons creem na necessidade constante de revelação. O presidente da Igreja Mórmon também é o seu profeta e é capaz, segundo se acredita, de receber tanto iluminação e inspiração sobre atos particulares quanto novas revelações que podem transformar-se em novos livros sagrados. Os mormons aceitam a Bíblia como uma coletânea de livros sagrados, mas acreditam igualmente que ela foi corrompida na transmissão e nas traduções, pelo que não se poderia confiar nela inteiramente. Além disso, acredito que seus outros livros sagrados ultrapassaram essa revelação mais antiga e que aqueles novos livros é que devem ser respeitados e seguidos. Esses outros livros sagrados dos Mormons são 3: o Livro de Mórmon, Doutrinas e Pactos e Pérola de Grande Preço. Esses são os livros alicerçados sobre as placas de ouro. Fica claro, diante de tudo que vimos, que os Mormons são mais uma das muitas seitas cristãs existentes no mundo. Apesar de aceitarem a Bíblia como uma coletânea de livros sagrados, eles a negam, a rejeitam de forma gritante. Mas eu quero saber a sua opinião. Diga se você já recebeu a visita dos Mormons em sua casa e como foi esta experiência, tá bem? Diga o que você achou também desse vídeo, pois a sua contribuição, como você já sabe, é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco, uma exclusividade aqui do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.